Abacuque é um profeta que profetizou aproximadamente no ano 606 antes de Cristo. Abacuque, ele era contemporâneo ao profeta Sofonias e também ao profeta Jeremias. Israel estava em um estado espiritual muito ruim na época. Eles pecaram contra Deus, eles estavam vivendo de uma forma relaxada diante de Deus. E Abacuque, ele vai fazer algumas perguntas para Deus. Primeiro, Abacuque vai olhar para aquele povo e vai perguntar para Deus: como pode, Deus, esse povo ficar impune diante de tantos pecados que estão cometendo? Abacuque é aquele profeta que, quando vê algo errado na igreja, ele questiona a Deus: Deus, tu não está vendo não, Pai? O povo errando, o povo pecando. E Abacuque vai mais uma vez questionar a Deus: Deus, como o Senhor pode usar uma nação tão ímpia? Como tu podes usar um povo tão ímpio, um povo tão perverso? A situação do povo era perversa. Então Abacuque vai pedir diante de Deus juízo sobre o povo. Abacuque é um tipo de profeta que, quando ele vê o erro, ele pede para Deus trazer juízo sobre o povo, para Deus fazer alguma coisa. Abacuque está cobrando de Deus que Deus faça alguma coisa, porque o povo está sem temor. Por outro lado, o profeta chorão, conhecido como o profeta Jeremias, ele estava vendo a mesma situação que Abacuque estava vendo. Jeremias estava vendo também o povo pecando. Jeremias também estava vendo o povo agindo de forma errônea diante de Deus. Da mesma forma que Abacuque via, Jeremias também via. Só que Abacuque agia diferente de Jeremias, porque Jeremias era aquele profeta que, quando via o povo errando, em vez de ele pedir a Deus juízo, ele começava a chorar pelo povo, ele começava a pedir a Deus misericórdia pelo povo. Então Abacuque está pedindo juízo e Jeremias está pedindo misericórdia. Abacuque está pedindo: Deus, desce a linha nesse povo. E Jeremias está dizendo: Deus, tem misericórdia desse povo. Deus, ajuda esse povo. Deus, converte esse povo. Deus, socorre esse povo. Só que Deus não atenta-se para a oração de Jeremias. Deus vai dizer que, ainda que dois dos profetas, os maiores profetas do Antigo Testamento, clamassem a ele, ele não iria atender a oração de Jeremias. Para você ter uma ideia, Deus não recebe o jejum de Jeremias pelo povo. Jeremias está jejuando pelo povo, Jeremias está pagando um preço pelo povo, mas Deus não decide não ouvir Jeremias naquele momento. Mas Abacuque está de forma diferente de Jeremias, pedindo: Deus, até quando tu vai usar esse povo nessa impiedade? Até quando, Deus, os teus olhos, que não podem ver pessoas em maus caminhos, porque os teus olhos são puros, estarão olhando, vendo isso e não fará nada? Aí Deus decide responder a Abacuque. Deus diz: olha, Abacuque, não se preocupe, eu tenho a Babilônia preparada para castigar esse povo. Quando ele vai fazer um questionamento de novo: Deus, até quando tu usarás essa nação ímpia? E Deus responde novamente: eu tenho a Babilônia para castigar esse povo. E nós entendemos que Deus de fato vai permitir algumas levas para a Babilônia, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que Deus ouve o pedido, o clamor de Abacuque, o clamor de juízo, e Deus então começa a determinar juízos sobre o povo. Quando Deus vai determinando juízos, Deus vai dizendo a Abacuque o que ele vai fazer com o povo. Jeremias já derramou todo tipo de lágrima que possa se imaginar, mas Deus está declarando: eu vou trazer juízo para esse povo, eu vou permitir que o inimigo assole esse povo. Quando Abacuque ouve aquilo que Deus tem determinado
determinado para os dias futuros do povo de Deus, aí a Bíblia diz que Abacuque vai mudar a oração. Agora ele já não ora pedindo juízo, agora ele já não ora pedindo que Deus traga um juízo severo com o povo, porque o que Abacuque pedia, o que Deus decretou sobre o povo era bem pior do que o que Abacuque estava pedindo. Então Abacuque vai dizer: Deus, eu ouvi a tua palavra e agora eu temi, Deus. Então quando Abacuque ouve o que Deus vai fazer sobre o povo, ele teme. Quando Abacuque ouve a palavra de Deus de juízo sobre o povo, ele teme. Quando Abacuque ouve o decreto de Deus sobre o povo, ele teme. Mas quando ele teme, ele fala: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aí ele faz um clamor: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus, aleluias, ele é misericordioso, mas na sua ira ele já havia feito tantas coisas. Quem não lembra, aleluia, quando o povo abandona de vez a Deus, Deus manda um dilúvio e salva somente Noé e sua família. Quando o povo de Sodoma e Gomorra peca contra Deus, Deus, aleluias, manda, aleluias, que do céu que Sodoma e Gomorra seja destruída. Todo mundo sabe, em outra ocasião, um anjo do Senhor em uma espadada só matou aproximadamente 70 mil pessoas. Para você entender, quando Deus estava irado, ele fazia coisas terríveis sobre a terra se abriu, engoliu Corá, Datã e Abirão e outras coisas. Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50, e Deus consumiu na mesma hora. Então a ira de Deus, quando o castigo de Deus vinha, ele era terrível. E Abacuque, entendendo que Deus não está brincando, que Deus está falando sério do que vai fazer, ele vai dizer: na tua ira, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Mas é interessante que o primeiro pedido é: aviva, Senhor, a tua obra. Sabe por quê? Se o pecado tomou de conta, o povo está morto. Se a prevaricação tomou de conta, o povo está morto. Se aquilo que não presta, se aquilo que não agrada a Deus tomou de conta do meio do povo, é sinal que o povo está morto. Se o povo está preferindo o erro do que a presença, a glória de Deus, porque para manter a glória de Deus em nosso meio tem que haver santidade, e se não há santidade, o pecado entra. Então o povo está preferindo o que é errado. Então o povo está morto. Só que Abacuque vai clamar: aviva, 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 Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Deixa registrado, Jesus, que é para em 2019 a gente poder falar dos avivamentos que o Senhor fez. Deixa tudo notificado, que é para a gente falar do que o Senhor fez. E o tempo passa. Nós sabemos que Deus vai dar uma palavra profética a Jeremias, que 70, ou melhor dizendo, 70 anos estão determinados sobre o povo. O cativeiro babilônico vem, toda a história de Daniel acontece. Jeremias também é levado, aleluias, pela Babilônia e outros profetas. Você vai ver que o povo vai viver períodos difíceis em que eles penduram as suas harpas no salgueiro. Eles já não cantam mais. Está, aleluia, em uma dificuldade espiritual terrível, mas Deus está de olho naquilo. Aleluia. Quando o profeta Daniel entende pelo que o profeta Jeremias pregou, isso é maravilhoso. Você vai ver que o profeta Daniel está se alimentando pela mensagem de Jeremias. Isso é tão lindo. Tem pregador que já não consegue mais se alimentar com outro pregando. Aleluia. Isso não é pregador. Pregador de verdade, ele entende que Deus usa A, mas ele usa B também. Aleluia. E eu estou preocupado. A gente até se preocupa, irmãos. Aleluia. Esses dias eu estava pensando, a gente vai em algumas, eu sou assembleiano, bora falar de Assembleia de Deus. A gente tem ido em algumas Assembleias de Deus que a gente vê os obreiros em cima do púlpito, não dá um glória, o fogo está caindo, a glória está descendo, eles não falam língua estranha. Vem cá, meu querido, desde que eu me entendo por gente, por crente, uma das provas na Assembleia de Deus para ser consagrado a obreiro é falar língua estranha. Por que não fala mais? Por que não adora mais? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Será que o fogo apagou? O negócio é que estamos trocando as coisas concretas pelas modinhas.
pelas modinhas. As modinhas estão chegando. Hoje é mais interessante dizer uau do que glória a Deus. Hoje é mais interessante virar gaúcho, tchê, do que dar glória a Deus. Tô fora, irmão, dessas modinhas. Eu sou da turma do glória. Eu sou da turma do aleluia. Eu sou da turma da língua estranha. Eu ainda sou adorador. Não sou contra quem faz. Mas quando Jesus me batizou, eu estava dizendo glória. Eu estava dizendo aleluia. É hosanas nas alturas, é louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que acontece, irmãos? Aleluias, quando o profeta Daniel lê Jeremias, ele entende que os 70 anos do cativeiro passou. Quando ele entende que os 70 anos do cativeiro passou, a Bíblia Sagrada diz que Deus vai dar uma palavra a Daniel. Olha, Daniel, 70 semanas ainda estão determinadas sobre o seu povo, desde o começo do decreto, aleluia, de reconstrução de Jerusalém. E o único decreto de reconstrução de Jerusalém é aquele que o rei Artaxerxes ele entrega ao Neemias. E Neemias então vai lá e reconstrói os muros de Jerusalém. Jerusalém reconstruída, passa-se 7 anos, depois mais alguns anos. Eu sei que ao todo vai dar aproximadamente todo o período interbíblico em que Deus não se manifesta. O povo está esperando um avivamento. O povo está esperando um avivamento. Uma promessa de avivamento é dada já desde lá do Éden, irmãos. Nós sabemos que Cristo é o avivamento. Passou daí, não tem mais nada. Não adianta. Outra verdade que eu vou dizer aqui, irmão, eu estou feliz de estar aqui porque Cristo está aqui. Aleluia. Se Jesus não estivesse aqui, eu não faria questão de estar aqui. O grande problema de algumas igrejas que querem avivamento é pensar que quem traz avivamento é pregador famoso, é nome, é renome. Não adianta. Pode ter o cantor mais conhecido da terra, o pregador mais conhecido da terra, pode ter a melhor oratória da história, irmão, se Cristo não tiver no negócio, ninguém é avivado. O máximo que pode acontecer é uma emoçãozinha barata. O avivamento ainda é Cristo. Só que chega o tempo, aí Cristo vem. O que é avivamento? É dar vida para quem está morto. Uma geração está morta espiritualmente. Aí Jesus vem. E as mensagens de Jesus eram mais ou menos assim: eu sou o pão eu sou a ressurreição, a verdade e o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham. Quem quiser tome de graça da água da aleluia. Ele veio trazer o avivamento. Só que para Jesus nos dar vida, ele vai morrer. Entenda melhor o plano de Cristo na cruz. Jesus não morreu para pagar de super-herói, como Raul Seixas disse em uma música. Não. Jesus morreu porque na cruz ele deu a vida dele para nós. Só estamos vivos porque ele nos deu a vida dele. Isso é avivamento. E na cruz do Calvário Jesus nos dá vida. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele já deu um decreto à igreja: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o qual estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus fica 40 dias ali. E depois desses 40 dias, Jesus é assunto aos céus. Jesus é elevado às alturas. Quando Jesus é elevado às alturas, no Monte das Oliveiras, está todo mundo lá olhando. Se eu tivesse lá, estava olhando também. Você também. Não é todo dia que a gente vê Jesus, ainda mais flutuando. Aleluia. Então todo mundo está olhando. Quando eles entram dentro das nuvens, aparece 2 varões de branco e diz: varões galileus, porque estão olhando da mesma forma que vocês viram ele subir, virão ele descer. Há uma promessa, ele vai descer, ele vai vir buscar a igreja. Mas havia uma promessa na época de avivamento para a igreja. E Joel tinha dito: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também derramarei do meu
Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Aí o que acontece? Jesus é assunto aos céus, o povo vai orar e a igreja está reunida. Jesus, aviva-nos, 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 aviva-nos. Só que o primeiro dia não acontece nada, mas eles são insistentes. No segundo dia eles continuam: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. No terceiro dia eles estão: aviva-nos. No quarto dia eles estão: aviva-nos. No quinto dia eles estão: aviva-nos. No sexto dia eles estão: aviva-nos. No sétimo dia eles continuam. No oitavo dia eles continuam. No 10º dia Deus não resiste. É hora de avivar, é hora de avivar. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Eu tenho uma palavra de Deus: o avivamento não é só para um, é para todos. O avivamento não é só para um, é para todos, é para todos, é para todos. Só que, diferente do que os calvinistas modinhas pregam, o avivamento não parou só no dia de Pentecostes, ele continuou. Deus ouviu a oração de Abacuque. Era para avivar não só no momento, era no meio dos anos. E no meio dos anos ainda era para ser notificado. Aleluia. A igreja recebe, é avivada. Pedro avivado, ele aviva outros, porque quem é avivado aviva outros. Na primeira mensagem de Pedro, ele aviva aproximadamente 3.000. Daqui a pouco ele e João junto avivam aproximadamente mais 5.000. E vão avivando, vão avivando. Aí Deus quer avivar os gentios também, ou seja, eu, você. Aleluia. O povo que não é de Israel. Deus derruba um homem lá em Damasco. Aleluia. Deus derruba ele no chão. Depois que Deus derruba ele no chão, ele diz: olha, vai lá na casa de Ananias, para que ele imponha as mãos em ti e tu seja cheio do Espírito Santo. Que aviva é o Espírito Santo, ainda é Jesus Cristo. Ele vai, quando ele chega lá, ele é avivado. Ananias põe as mãos sobre ele, ele recebe o Espírito Santo e é avivado. Agora ele aprende: se alguém pôs as mãos em mim, eu fui avivado, eu posso impor as mãos em alguém e alguém ser avivado também. No tempo passa, Paulo sai fundando igreja para todo lado. Aí um dia ele vai visitar a igreja de Éfeso. Quando ele chega lá, ele encontra 12 varões, aleluias, que eram pastoreados pelo pastor Apolo. Quando ele chega, ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não. Ele: que vocês são batizados? No batismo de João. Dobra o joelho aí. Paulo vem de lá: aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva, aviva, aviva. E aqueles 2 varões são avivados. Paulo sai incendiando a Ásia para Jesus e está tudo notificado. Tá, acabou. Só que passa esse tempo, a igreja é perseguida. Tertuliano vai dizer que o sangue dos cristãos servia de semente. Morria um, Deus levantava 100. Um era queimado por pregar o evangelho, Deus salvava 1000. E o evangelho foi se espalhando, foi se avivando, foi se avivando, foi se avivando. E Deus encontrou muita gente boa. E Ele tem encontrado muita gente boa aqui, que Ele vai usar também. Agora o que me chama a atenção, eu já li sobre alguns avivamentos que foram notificados, Deus ainda cumprindo a oração do profeta Abacuque. Aleluia. Teve um rapaz chamado David Bryan. Ele era noivo, nada mais nada menos do que da filha de Jonatas Edward, Jerusa Edward. Pensa, irmãos, só que o cabra era tão louco por Deus, tão louco por Deus, que ele vai para as aldeias pregar para os silvícolas. Lá ele é acometido de uma tuberculose, e mesmo doente ele não para de pregar o evangelho. Ele continua pregando. Ele está noivo, tem planos de casamento, mas para ele é mais importante que a aldeia dos silvícolas seja avivada pelo poder do Espírito Santo. Ele gasta toda a sua vida, ele morre de tuberculose, mas ele consegue que o avivamento invada a aldeia dos silvícolas. Daqui a pouco a menina que estava noiva dele, passou uns dias, ela morre também de tanta saudade que ela ficou dele. Aleluia. Aí o pai da menina, Jonatas Edward, vendo a coragem daquele rapaz, fica inspirado também. Um dia ele está na Nova Inglaterra pregando, ele vê que ninguém está sendo avivado, ninguém está recebendo nada. Ele dobra o joelho e ele fica 3 dias sem comer. Ele fica 3 dias
dias sem dormir, ele fica 3 dias sem beber, e a oração dele é: Deus, aviva a Nova Inglaterra, Deus, aviva a Nova Inglaterra, Deus, aviva a Nova Inglaterra, Deus, aviva a Nova Inglaterra. Aí ele vai pregar. Depois disso ele pega o manuscrito na mão. Quando ele começa a pregar uma mensagem com o tema pecadores na mão de um Deus irado, a história diz que as dondoquinhas da época correram lá pra frente e gritaram: Senhor Edward, pelo amor de Deus, não nos deixe ir pro inferno. O que nós temos que fazer para ser salvo? A Nova Inglaterra é avivada por um sermão que é pregado até hoje. É pregado até hoje. Olha só, outros rapazes de uma época que tiveram grande influência. Hoje, infelizmente, tem gente que era uma bênção, cantava na mocidade, aí foi fazer faculdade. E um jovem fazer faculdade hoje é preocupante para nós. Ele chega lá com a ideia: vou fazer um núcleo de oração, vou criar um grupo de oração, vou influenciar a minha faculdade todinha para Cristo. E ele chega lá, o pior de tudo é que ele chega lá de fato como crente, ele chega lá de fato orando, ele chega lá e de fato cria um grupo. Mas daqui a pouco, em vez de ele influenciar, ele acaba sendo influenciado. E nós perdemos em faculdades jovens para o homossexualismo, perdemos em faculdades jovens para festas, perdemos em faculdades jovens para o mundo das drogas, para a vida de pecado e de mal. Então, quando um jovem vai fazer faculdade hoje, o pai e a mãe crente já se preocupa, a gente que é da igreja já se preocupa. Aí ele vai. Mas existiram 3 jovens. Um se chamava Carlos Wesley, um se chamava George Whitefield, o outro se chamava John Wesley. John Wesley tinha tanta unção na vida que um dia ele chega em uma cidade, quando o casco do cavalo dele passa nos portões da cidade, alguém lá dentro da cidade disse: John Wesley está entre nós. E isso é possível, pregador? Claro que é. Quando Paulo e Silas chegaram em uma determinada cidade, alguém diz: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. O que acontece? Eles estão estudando em Oxford. Hoje Oxford é a 2ª maior faculdade do mundo. Na época era a primeira. Hoje, se eu não me engano, é Harvard. É Harvard? É? Eu não sei falar inglês. É por aí. Hoje a primeira é Harvard, a 2ª ainda é Oxford. Quem não sonha em estudar em Oxford? E esses 3 jovens estavam estudando em Oxford. E eles começaram a orar no intervalo da faculdade. E eles orando, avivados, inflamados pelo poder do Espírito Santo. Alguém da faculdade foi contagiado, começou a orar com eles. Alguém foi orando com eles. No outro dia já tinha mais alguém, e foi vindo mais alguém. Daqui a pouco pessoas de outras salas começaram a vir, e eles orando. A história diz que eles foram influenciando tanto, que quando foi um dia, teve o intervalo, o guarda que vigiava a escola saiu olhando, e ele se assustou, porque na hora do intervalo não tinha nenhum jovem transitando, não tinha nenhum jovem namorando, não tinha nenhum jovem curtindo o intervalo. Ele disse: aonde estão os jovens? Está tendo aula normal até onde eu sei. Aí ele ouviu um barulho vindo do auditório da faculdade de Oxford. Quando ele chega lá, a história diz que John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, 3 jovens cheios do Espírito Santo, conseguiram avivar a faculdade de Oxford inteira. E eu já tenho, aleluia, uma palavra profética para liberar aqui. Você pode até ir para a faculdade, você não será influenciado, você vai influenciar. Alguém aqui vai ganhar a faculdade inteira, vai avivar Águas Lindas inteira, vai avivar o Brasil inteiro. Deus te escolheu para uma grande obra.
contigo. Deus quer você. Quando havia avivamentos, aonde estava avivamento, missionários de vários lugares vinham para prestigiar o que Deus estava fazendo no mundo. E a história diz que um dia um pregador, que a história destaca como negro, chamado William Seymour, vai pregar numa igreja, e essa igreja é muito tradicional, e a mensagem dele é: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e ele vai levar para o céu. Sabe o que acontece? Ele estava agendado em 3 dias de cruzada. Quando ele foi embora para casa, os pastores daquela igreja fecharam a igreja e disseram que não ia ter mais cruzada, porque eles não aceitavam aquela mensagem de batismo com o Espírito Santo para aqueles dias. E o William Seymour foi para casa, numa casinha lá na Rua Azusa, e lá ele dobra o joelho e começa a orar a Deus: aviva a América do Norte, aviva a América do Norte, derrama o teu poder na América do Norte. Aí logo um amigo foi contagiado e dobrou o joelho com ele e começou também: aviva Deus a América do Norte, aviva Deus a América do Norte. Daqui a pouco a história diz que alguém passava 4 quarteirões de distância e caía se arrependendo de seus pecados, e iam parar lá na Rua Azusa. Começou um avivamento, as pessoas vinham de todos os lugares. Aleluia, Jesus foi avivando, 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 avivando. E um dos maiores avivamentos da história, todo mundo sabe que foi na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Começou a vir gente de todo lugar, gente de todo lugar, gente de todo lugar. Está tudo notificado. Deus ouviu a oração de Abacuque. Está tudo notificado. Aí o que acontece, irmãos? Aleluia. Chega 2 missionários lá, suecos. Um se chamava Daniel, e o outro se chamava Gunnar Wingre. Aí um deles era batizado com o Espírito Santo, o outro ainda não. Quando ele chega na Rua Azusa, ele é batizado também. O que já era batizado já tinha uma promessa que Deus enviaria eles para um lugar chamado Belém. Quando eles chegam na Rua Azusa, Deus confirma que vai enviar ele a Belém. E nessa confirmação só existe 2 Belém no mundo, e uma está aqui no Pará. Eles entendem que é para cá. E hoje eu não entendo. Não é da minha índole fala mal de pregador, cantor, jamais. É a minha classe, eu defendo minha classe. Mas irmãos, tem uns cantor por aí, tem uns pregador por aí que está dando nojo de convidar eles para pregar nas nossas igrejas. Olha, irmão, tem que ter hotel 5 estrelas, tem que ter hotel que me comporte na sua cidade, senão você vai ter que me colocar em uma cidade mais próxima. Tem que ter restaurante 5 estrelas, aleluias. E detalhe, tem que me buscar em carro de luxo, de Hilux pra cima, e tem que ser preto ainda. Eu já ouvi exigências. Eu fui líder de adolescentes com a minha esposa na cidade de Acreúna, Goiás. Eu liguei para pregadores que me falaram essas coisas: se você não depositar a metade da oferta, que é de 6 mil, por aí mais ou menos, eles não vêm. Eu fico pensando, meu Deus, esse povo devia aprender um pouquinho mais com quem é missionário de verdade. Não é, irmãos, que eu acho errado ofertar o cantor, o pregador. Pelo contrário, irmão, tem que ofertar e bem o cantor, o pregador. Se a igreja tiver condições, mas esse tipo de exigência, irmão, não é para a igreja fazer, não, irmão, porque nós não estamos aqui para sustentar artista, não. Aleluia, nós não estamos aqui criando artistas gospel, não. Isso aí ficou lá pro Raul Gil, ficou lá pro The Voice. Aqui ainda é igreja, que ainda forma profeta. Sabe o que acontece? Eles tiraram uma oferta missionária lá para vir ao Brasil. A oferta só deu para comprar 2 passagens de navio na 3ª classe.
E no livro Diário do Pioneiro Gunnar Vingre, o próprio Gunnar Vingre vai dizer: a comida era péssima e nós comíamos no meio dos ratos. Aí ele diz: mas nós cantávamos e anseiávamos para chegar em terra brasileira e pregar a palavra. Irmão, eu sinto Jesus aqui. Alaia seremindio, é bem nobre a pácia. Aleluia. Aí eles vêm, quando eles chegam, eles comem manga pela primeira vez. Gunnar Vingre conta isso no seu diário. Eles ficam lá no Pará, morrendo de calor. Aí um pastor fica sabendo que eles estão ali. Aí leva eles e apresenta para um pastor também tradicional. E eles vão sofrer a mesma coisa que o William Seymour sofreu, só que de forma diferente. Eles não falam brasileiro. Eles vão estudar. Um vai trabalhar de metalúrgico durante o dia, e o outro vai estudar a língua portuguesa durante o dia. Um trabalha para pagar o curso de língua que o outro está fazendo. Quando é de noite, o outro que trabalhou o dia todinho, em vez de dormir, ele vai aprender com o outro que aprendeu durante o dia todinho. Quando eles estão falando português, tem um vídeo, se eu não me engano é o Daniel Berg que está cantando. E toda vez que eu medito no que ele falou, quando eles começaram a falar as primeiras palavras em português, eu lembro desse vídeo. Talvez você já viu, eles estão cantando mais ou menos assim: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa. E eles falam tipo assim. Eu imagino eles, aleluia, já falando as primeiras palavras em português. Eu imagino o Berg conversando com o Vingre: e aí, tu que vai pregar? Ou eu que vou pregar? Então vamos tirar aqui, só caiu em mim, eu vou pregar. E quando ele foi pregar, a mensagem dele foi: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Quando ele termina de pregar, o pastor pega e diz: não existe isso. Não há dons de língua estranha para os dias de hoje. Não há batismo com o Espírito Santo para os dias de hoje. Essa doutrina é rejeitada e ele expulsa. Mas uma mensagem pregada com alguém que está avivado, ela não volta vazia nunca. Tem uma mulher lá, o nome dela é nada mais nada menos do que Celina de Albuquerque. Ela chega e diz: eu acredito em vocês. Vocês podem ficar lá na minha casa. O que eu tenho que fazer para me ser batizado com o Espírito Santo? Está na Bíblia. Aleluia. Eu imagino Daniel Berg e Gunnar Vingre: isso, Deus, aviva o Brasil, aviva o Brasil, aviva o Brasil, aviva o Brasil. Você já parou, irmão, para meditar, aleluias, que todas as igrejas brasileiras têm mais mulher do que homem? Pode não ter nada a ver, mas eu acho que é porque, aleluia, uma mulher decidiu, aleluia, receber o negócio primeiro. Aleluia, disse: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aí eles falaram para ela só orar. Quando foi 3 horas da manhã, ela começou a orar: Deus, se é verdade isso que os missionários suecos disseram, batiza-me, 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 batiza-me. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo invade o Brasil. Celina de Albuquerque é batizada, daqui a pouco outra mulher é batizada. Aleluia. Só que não para. Não para, o avivamento chega através de Celina. Aí vai batizando, vai batizando, vai batizando. Eles saem vendendo Bíblia. Eles são apedrejados, mas eles continuam vendendo Bíblia. Eles continuam pregando na rua. Eles continuam dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Eles continuam naquela mensagem. E Jesus começa a batizar no Pará. E vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando. Aí eles fundaram a primeira igreja no Brasil, que se chama Igreja Missão da Fé Mundial no Brasil, que 10 dias depois passou
passou a se chamar Assembleia de Deus no Brasil. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu me lembro agora de uma música muito interessante. Se você que é assembleiano, estude a história da sua igreja. Essa música é mais ou menos assim: Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus foi multiplicando. No Pará foi incendiado pela glória de Deus. Eles saíram do Pará e desceram para o Nordeste. Lá no Nordeste eles saíram pregando. Vai lá no Pernambuco, tem as maiores Assembleias de Deus do Brasil. Vai lá na Paraíba, tem as maiores Assembleias de Deus do Brasil. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Deus avivou o Nordeste, eles desceram lá para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eles já tinham ganhado uns cabra retados. Olha o nome dos cabras: Cícero Canuto de Lima. Eita. Ô irmão, eu vou ser sincero com vocês. Nós crentes aqui de Brasília, nós não aguentávamos ouvir aqueles cabas pregar não. A mensagem daqueles cabas fazia a gente se sentir no inferno, mas a gente saía do culto no céu. Estava na Bahia, eu pensei que eles vão pregar desse jeito, mas irmão, o fogo caía. Eu tive a oportunidade de sentar com o pastor Antônio Gomes de Melo, um dos fundadores da Assembleia de Deus Missão de Campinas, São Paulo. E esse pastor disse que uma vez ele foi dar ceia a uns irmãos do outro lado. Quando chegou lá, olha as coisas que Deus fazia. Pra gente parece que não tem nada a ver, né? Ele chegou e disse que Jesus não estava batizando, Jesus não estava salvando. Aí ele: Jesus, o que é que está acontecendo? Ele disse: manda o povo pegar tudo que é produto da Avon e jogar no rio. Aí o pastor: Deus, o povo vai ficar assustado. Ele: faz o que eu estou mandando. E ele começou. Deus mandou, não sei porquê, Deus mandou e saiu arrecadando tudo que era produto da Avon. Ele disse que quando o povo jogou esses produtos no rio, até quem ainda não era crente começou a ser batizado com o Espírito Santo e começou a aceitar Jesus. Aleluia. Eram homens que andavam de cavalo quilômetros para servir uma ceia para o irmãozinho. Aleluia. Pense, o nosso pastor João Francisco da Luz. Eu fui lá no estado do Piauí pregar na nossa congregação. Lá, pense numa juventude boa também lá do nosso ministério. Uma despe lá, irmão, é fervorosa igual nós aqui. Só que eu fui já na era boa, irmão. Tem um lugar lá, o pastor sempre fala, um lugar chamado Mosquito. Nós temos uma congregação lá no Mosquito, irmão, e outra lá no Jabuti. Olha o nome dos lugares. Só que eu fui já na época boa, fui de carro, já está metade asfaltado. Aí o pastor Jackson disse para mim: pastor João Luiz andava tudo isso aqui para pregar no Mosquito. Irmão, sem exagero, é mais ou menos daqui para lá da ponte ali da barragem. E o pastor João Luiz ia de pé com os irmãos para pregar isso, porque sede, para ganhar almas, para que alguém que está morto seja avivado. Outro cabo aqui ficou crente na época, pastor Paulo Leivas Macalão. Aí desceram esses cabas lá para o Rio de Janeiro. Na cidade de Madureira, eles fundaram uma congregação. Só que Daniel Berg e Gunavinger eram aqueles missionários que não aguentavam ficar parados. Enquanto eles não vissem o Brasil inteiro incendiado, eles não paravam. Aí eles chegaram a um acordo. Olha, Paulo Macalão, está escrito no livro O Diário do Pioneiro Gunavinger. O próprio Gunavinger fala isso. Ele disse: nós entregamos o campo de Madureira na mão do Paulo Macalão, para que o povo não pensasse que nós estivéssemos de olho em dinheiro, e descemos para o Mato Grosso. Hoje, no Mato Grosso, em Cuiabá, eu fui lá com a minha esposa. Entramos na maior Assembleia de Deus do mundo.
está lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Aleluia, você se perde dentro do grande templo, aleluia, das Assembleias de Deus no Mato Grosso. Só que o pastor Paulo Macarrão também era aquele cara avivado, que queria que outros fossem avivados. Aí o negócio vai saindo da cidade de Madureira e vai se espalhando no Rio de Janeiro, vai avivando o Rio de Janeiro. Aí desce do Rio de Janeiro, entra em Minas Gerais. Entra em Minas Gerais, eles chegam dentro do Goiás. Chegam dentro do Goiás, aleluia, vai avivando, o negócio vai entrando, vai movimentando. Aí chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho na vida de dois homens que tem o meu respeito e vai ter pro resto da minha vida. E tá gravando aqui, vai ficar notificado. Um se chama João Francisco da Luz e o outro se chama Landulfi. Esse pastor Landulfi veio por aqui e aqui ele implantou uma chama, aleluia, que começou numa garagem, mas foi crescendo e foi avivando. E se ele estivesse aqui hoje, ele podia dizer: Deus ainda está avivando, Deus ainda está avivando, Deus ainda está avivando. Ah, Jesus. Elemento camanchubria, ele bracanto te que propotia pa, ele me cala sobre, elemento te que plapapacata te que praia, uri me capanto que pa, uri me assemento pata que ia sebia, o manchuia te que poia se, ele pro te que popota te que praia, não de mais sui que mandou que pa, o ia semento camanchubica, ele praia semento, ele pa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 , uraia se, é bem trocai, uri me cala brando, ai semento como ia fácil. Urabacala pro yase, era bem chote que ponde que me no braca yase, minha mintropa, uramacantoia, uramayase, ele braca tote que papa que praia, bem tote que papa, urabacala bro de ribiando robia yase, revincho, urabacala bro tote que pa, urabacala bro de que leva na wana, urabacala bro tote que papa, urabacayase, urabacadaracia, ei o aviva. Essa chama não vai apagar. Sabe, eu encerro aqui. Como eu disse, eu estava morando na cidade de Acreúna, Goiás. E quando eu pensei em ficar um pouquinho light, Deus me levou para Acreúna para congregar com um pastor que mais quadrado que ele, só um dado. Mas irmão, eu nunca vi ninguém com tanta unção pessoalmente igual pastor Marcos José Faria. Eu cheguei lá, eu vi aquele pastor, ele sentado numa cadeira de roda, os ossos tudo atrofiados. Eu fui saber um pouco da história dele. Há mais de 13 anos atrás ele foi acometido de uma enfermidade nos rins. E ele passou a fazer hemodiálise toda segunda, toda quarta e toda sexta. Pastor Marcos, ele era mais do meu tamanho, mais forte que eu. Quando eu conheci ele, ele estava desse tamanhozinho, tudo atrofiado. A hemodiálise foi acabando com ele. Todas as pessoas que começaram a fazer hemodiálise com ele, ele viu morrer do lado dele. E ele ali, naquele vigor. Você viu o pastor Marcos doutrinando a igreja. Ele não conseguia ficar em pé porque os ossos estavam fracos, ele quebrou o fêmur. Mas de vez em quando ele levantava e falava: gente, não vem querer mudar a doutrina da igreja aqui não. Antes de tu nascer eu já era pastor aqui. Então, pense, irmão, num velho cheio de Deus. E um dia ele falou: hoje eu vejo a juventude falando em carro, falando em casa, em faculdade,
em virar doutores, em virar médicos. Não tenho nada contra isso. Mas a juventude da minha época se falavam em ser pastores, se falavam em ser missionários, se falavam em ganhar almas. E a maioria dos que fizeram seminário com ele em Iporá, olha quem são as peças: pastor Albino Gonçalves, pastor Divino Gonçalves, a esposa do pastor Gilson, hoje pastor presidente da sede, e outros que estão por aí, pastor Oide José do Carmo, que é um dos partes da mesa diretora da Conamad, e outros que, pense irmãos, e ele falou, olha, e por amar a obra, eu fiquei ruim da saúde, só que eu dediquei minha vida todinha, até eu ficar nesse estado aqui, gastei minha saúde todinha na obra de Deus. Mas se eu pudesse voltar no tempo hoje, ele disse, eu faria tudo de novo. Aí ele falou algo que me partiu o coração no dia. Ele falou, eu estou preocupado com o que vai acontecer com a igreja quando nós, os mais antigos, partirem, pelo rumo que as coisas estão tomando. Mas diante da graça, diante da essência, diante da presença, Priscila, que eu sinto aqui nesse congresso, cantora Bruna, diante dessa essência, pastor Marcos, após a gente voltar para Brasília, alguns dias depois ele faleceu. Sabe como foi a morte dele? Toda terça e quinta, que ele não fazia hemodiálise, ele vivia visitando os irmãos, e um irmão ajudava ele, tirava ele da cadeira de roda e colocava no carro. O irmão, ele tirou ele da cadeira de roda e colocou no carro. Ele disse, me põe no carro de novo que eu estou passando mal, não estou bem. O irmão pegou ele e quando foi pôr na cadeira de volta, quando colocou na cadeira, o Senhor já tinha colhido ele. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele não sentiu nem dor. Foi tão rápido, eu fui no velório dele. Aleluia. Parou o estado do Goiás. Pensa, autoridades de todo lugar. Pecuária no Goiás decretada 3 dias, pagam dinheiro para bandas, se não tiver o show, quebra de contrato, muito dinheiro. Estava tendo festa de 3 dias na cidade, por causa da morte do nosso saudoso pastor. Eles pararam os outros últimos 2 dias, a cidade ficou de luto, em reverencial a alguém que dedicou sua vida ao Evangelho. Mas diante da preocupação que ele tinha com o que vai ser da igreja, diante da graça que eu sinto hoje, se ele tivesse aqui, eu tinha uma palavra de Deus para ele. Eu tinha uma palavra de mim, na verdade, para ele. Como assim? Lembra daquelas Olimpíadas da Grécia, há 2 anos atrás, que um cadeirante levava aquela tocha e a cadeira virou, ele caiu, mas não derrubou a tocha? Você lembra disso? Passou na televisão, em todos os canais. Aquela tocha foi acesa na Grécia há um tempo atrás, e ela não pode ser apagada. Ela é mantida em total segurança. Aquela tocha é igual a taça da Copa do Mundo. Aquela tocha não apaga de jeito nenhum. E o cara caiu da cadeira de roda, se arrebentou todinho, mas segurou para manter aquele fogo aceso. Se eu pudesse ver o meu pastor hoje, se ele estivesse aqui, diante da graça que eu sinto aqui, eu diria a ele, de mim, pastor, fique despreocupado, porque a chama que foi acesa no dia de Pentecoste, alguém deu a vida para trazer ela até aqui. E eu e a juventude, uma DESP, estamos aqui para dizer, pode deixar na nossa mão, não vai levar, não vai levar, não vai levar. Só quem vai levar essa tocha adiante, só quem vai levar essa tocha adiante, só quem vai levar essa tocha adiante.